iniciamos aqui nosso segundo vídeo sobre espaço rural brasileiro. No primeiro, que tem aqui no canal também, nós falamos sobre a diferença entre espaço urbano e espaço rural e comentamos sobre o extrativismo, os tipos de extrativismo no Brasil. Então essa é a segunda parte do nosso vídeo, ainda teremos uma terceira parte ainda. Nessa videoaula de hoje, nós temos como objetivos entender a pecuária brasileira, as características que permeiam a pecuária no nosso país, assim como a nossa agricultura também, as principais características da agricultura. Também vamos entender os principais produtos que são produzidos aqui no Brasil, em nossa agropecuária, e os fatores que influenciam para que a gente tenha uma grande agricultura no Brasil, os fatores naturais que vão ajudar a nossa agricultura. Então esses são os objetivos para essa videoaula. Então vamos iniciar falando sobre a pecuária, vai ser o primeiro tema que nós vamos trabalhar nessa videoaula. A pecuária, que é uma das atividades mais importantes desenvolvidas no nosso espaço rural. A pecuária consiste na criação e venda de animais, é uma atividade realizada em praticamente todo o espaço rural brasileiro, fazendo com que o Brasil seja o maior exportador de carne bovina do planeta, que é um dos tipos de pecuária que a gente vai estudar a seguir. Dentre as principais criações que nós temos no Brasil, destaque para a criação de gado bovino. No Brasil existe cerca de 221 milhões de cabeças de gado bovino por aqui, ou seja, existem mais bois no Brasil do que pessoas, fazendo com que nós tenhamos o maior rebanho do mundo. Esse rebanho bovino está espalhado por todo o Brasil, porém vai se concentrar principalmente na região centro-oeste. Destaque no Brasil também para o rebanho de suínos, os porcos. No Brasil nós temos cerca de 41 milhões de cabeças de porcos, também espalhados por todo o país, porém se concentrando principalmente na região sul. Lembrando que suínos não é usado só pela carne, mas também como outros produtos, como na indústria farmacêutica, inclusive. Temos no Brasil também bastante aves, equinos, ovinos e caprinos. Porém, nós vamos dar um destaque maior a partir de agora aqui no rebanho bovino, obviamente por ser o principal do Brasil. Lembrando que a pecuária bovina tem como objetivo a obtenção de carne, leite, couro e outros produtos também. Então vamos lá, falar um pouco mais do nosso rebanho bovino. Em relação ao rebanho bovino, como falei antes, se vocês notarem, ele está espalhado por todo o país, porém vai se concentrar principalmente aqui em nossa região centro-oeste, os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Nessa parte do Brasil, temos a maior parte do nosso rebanho bovino. Aqui no Brasil, devido ao fato de termos um rebanho bovino tão grande, os bois acabam tendo tamanha importância que existe até um canal de televisão apenas para os bois. Depois vocês pesquisem aí, chama Canal do Boi. Pesquisem e é bom um exercício de paciência, ficar assistindo o Canal do Boi durante algumas horas. Aproveite lá, você vai por apenas 1.900, atenção leilão, vou aguardando e vendo por apenas 1.900 a hora agora, olha o turuno com mais de 20 arrobas, olha o turuno com mais de 20 arrobas, 10, 1.910, em 1.910 eu vendo por apenas 1.910, aproveite lá, você vai, atenção leilão, vou vendendo por apenas 1.910 a hora agora. Bom, como a gente viu ali atrás, a região centro-oeste brasileira é a que tem o maior número de gado bovino no país. Devido a isso, a região sofre alguns problemas, como a questão do desmatamento. Para esse gado ser criado, acabam se fazendo principalmente a pecuária extensiva, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, que causa um desmatamento enorme na região, como a gente pode ver nessa imagem. O mesmo acontece atualmente no norte do Brasil, onde cada vez mais a pecuária avança. Em relação à Amazônia, por exemplo, 80% de toda a Amazônia que foi desmatada no Brasil foi exatamente devido à pecuária extensiva, que cada vez mais avança sobre a região. Falando em pecuária extensiva, vamos ver agora então aqui a diferença entre esses dois tipos de sistema, que é a pecuária extensiva, que eu já citei, e a pecuária intensiva. Basicamente, a pecuária extensiva é aquela onde o gado é criado solto em pastos
E a pecuária intensiva é aquela onde o gado é criado confinado. Vamos explicar em detalhes cada uma delas a seguir. Aqui na imagem tem uma ordenha mecânica de vacas. Isso é um exemplo de pecuária intensiva. Pecuária intensiva é exatamente aquela então onde o gado está sendo criado confinado, usando mais tecnologia para que ele engorde mais rápido e gere mais lucros para o produtor de uma maneira mais rápida. Nesse tipo de pecuária, vai ter que gastar mais dinheiro para fazer, exatamente porque se utiliza mais tecnologia, e a carne geralmente costuma ser melhor do boi que foi feito nesse tipo de pecuária intensiva. Já a pecuária extensiva é aquela onde o gado é criado solto, em pastos. Esse tipo de pecuária é uma maneira mais barata de se produzir e ela acaba fazendo com que gere vários problemas ambientais, como desmatamento, é muito gerado, como a gente viu, a questão da Amazônia, pela pecuária extensiva, a erosão e compactação do solo também são outros problemas gerados por esse tipo de pecuária. A carne do gado costuma ficar mais dura nesse tipo de manejo, porque como ele fica o dia inteiro pastando de um lado para o outro, ele acaba ficando com a carne mais musculosa, consequentemente ela chega um pouco mais dura. Então essa é a nossa pecuária extensiva. Resumidamente, pecuária intensiva, o gado fica preso, confinado em locais com mais tecnologia e requer mais investimento financeiro, e a pecuária extensiva, o gado fica solto em pastos, requer menos investimento financeiro, porém gera mais problemas ambientais esse tipo de pecuária. O Brasil também é um grande produtor de suínos, principalmente no sul do país, que concentra cerca de 65% de todo o gado suíno do Brasil. O mesmo acontece com os frangos, que o Brasil também é um grande produtor, e também na região sul, que concentra basicamente 65% da produção de frangos do Brasil. E olha que são muitos, viu? São poucos não. Começando agora o nosso tema agricultura. Esse tema agora vai até o final do vídeo e vamos continuar falando desse no vídeo que vem, porque é um tema mais extenso para a gente. Nossa primeira grande agricultura que tivemos aqui no Brasil, como nós já estudamos, foi a cana-de-açúcar, ainda no tempo da colônia. E o ciclo da cana-de-açúcar vai gerar para o país alguns problemas que nós temos até hoje, que são as grandes monoculturas feitas em grandes áreas de latifúndios, que são grandes propriedades rurais, que é um tema que nós ainda vamos estudar com mais detalhes, os latifúndios e as monoculturas. Desde os tempos da colônia, o Brasil é um grande dependente da agricultura para a economia do país. Ou seja, da colonização até hoje, nós dependemos demais de vender produtos da nossa agricultura para o mundo, para que a economia do país continue sempre a girar. Mas o que é a agricultura? A agricultura é a atividade de você plantar e colher vegetais que serão usados basicamente para o consumo humano, consumo de animais também e para prover as indústrias de matéria-prima. Então, isso é agricultura. Como eu disse antes, é uma das atividades mais antigas do Brasil e é usada para a subsistência, para o comércio interno e também para as exportações. Aqui nessa tabela nós temos os principais gêneros agrícolas que são produzidos aqui no Brasil. Alguns produtos o Brasil é líder mundial na produção. Podemos citar, por exemplo, a cana-de-açúcar. Com 770 milhões de toneladas produzidas anualmente, o Brasil é o maior produtor desse tipo de gênero agrícola de todo o mundo. Também somos o maior produtor de laranja e de café. Então são os três produtos que o Brasil é líder mundial. Em relação à soja, o Brasil é o segundo maior produtor desse produto, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E temos também aí o milho
e o feijão, que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial. Ou seja, vários gêneros agrícolas, o Brasil é um dos maiores produtores do planeta. Vamos detalhar um pouco desses produtos que o Brasil é líder mundial, alguns deles. Podemos falar primeiro aqui da cana-de-açúcar, que foi o primeiro produto a ser cultivado aqui no Brasil. E hoje existe principalmente nos estados de São Paulo e também na zona da mata do Nordeste brasileiro. São os lugares que produzem mais cana-de-açúcar, porém, principalmente em São Paulo. São Paulo que antes recebia muitos trabalhadores, principalmente, inclusive do próprio Nordeste, para trabalhar na colheita e produção da cana-de-açúcar, porém hoje, cada vez mais, é usado a agricultura mecanizada na produção. Também iremos estudar essa diferença no vídeo da semana que vem, a questão da agricultura mecanizada. É um tema que eu vou detalhar na semana que vem. A cana-de-açúcar, ela alimenta a produção de açúcar e também de etanol, que é o álcool combustível. O combustível para automóveis é feito com cana-de-açúcar também, no caso nosso aqui do Brasil. E alimenta a produção tanto para o mercado interno, aqui para a gente, quanto para a exportação também. O Brasil é um dos grandes exportadores de açúcar e do álcool etanol do mundo. A laranja, que é um outro produto que o Brasil também é líder mundial, também a produção é feita para o mercado interno e também para exportação para o mercado externo e também é feito em grandes propriedades, em monoculturas, em grandes propriedades rurais também. Café, para quem gosta, né? Café é outro produto que o Brasil também é líder mundial na produção. Teremos muita plantação de café no sudeste brasileiro e no sul também, sendo que o estado maior produtor do país é aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que mais produz café. O café tem uma importância histórica, como nós já estudamos. Ele ajudou a trazer muitos imigrantes que vieram aqui para o país para trabalhar na colheita do café no final do século XIX. Dentre eles, os imigrantes italianos, nós falamos já sobre esse assunto. O consumo de café no mundo continua crescendo. Cada vez mais o mundo consome café. Nisso o Brasil se destaca por termos a maior produção do planeta. A soja é produzida principalmente na região centro-oeste, em especial no estado do Mato Grosso, com a produção voltada principalmente para o mercado externo, para exportação, e utilizando muitas máquinas, a agricultura mecanizada nessa produção de soja. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Porém, em breve, em alguns anos, o Brasil passará a ser o maior produtor desse tipo de gênero agrícola também. Temos aqui na imagem alguns produtos que são feitos com a soja. É utilizado basicamente para fazer óleo e também ração para animais, porém, cada vez mais surgem novos produtos feitos com soja também, como por exemplo a sucos, alguns tipos de sucos de soja e também alguns tipos de carne, umas carnes feitas com soja que já existe bastante no mercado atualmente. Então, voltando nessa tabela aí, os principais produtos da agricultura brasileira: cana-de-açúcar, laranja e café, que o Brasil é líder mundial, soja, milho e feijão, que se destaca na nossa produção agrícola também. É bom guardar esses produtos, tá? Costuma ser muito perguntado em prova para vocês. Como a gente pode observar nesse gráfico aqui, nos últimos anos o Brasil tem aumentado muito a sua produção agrícola, principalmente a partir dos anos 80, anos 90 também. Dentre os motivos dessa grande produtividade do Brasil, a gente pode citar os diversos produtos que são cultivados aqui, como nós já falamos da soja, do milho, da laranja, do café, do feijão, do cacau, dentre outros. Como o Brasil cultiva vários tipos de produtos, ajuda com que a nossa produtividade tenha aumentado. Podemos citar também o uso cada vez maior de tecnologia no campo. À medida que o campo se torna mecanizado, essa produção vai aumentar. A gente vai tratar inclusive desse tema, da mecanização e modernização do campo, na próxima aula. E podemos citar também a demanda dos países europeus e asiáticos. Vamos pegar, por exemplo, a China. Cada vez mais que a China necessita de alimentos, o Brasil acaba tendo que aumentar a sua produtividade para dar conta de toda a demanda de exportação para esse país asiático,
dentre outros. Assim, nós podemos dizer que o Brasil tem uma balança comercial positiva em relação aos produtos agroalimentares. Como funciona? O Brasil tem que vender esses tipos de produtos, porém o Brasil também compra. Porém, a quantidade que o Brasil exporta, ou seja, que vende de produtos, é muito superior à quantidade que o Brasil compra de outros países desses tipos de produtos também. Olhando aqui no gráfico, dá para a gente notar isso. Essas barrinhas em azul mais claro significam as exportações brasileiras, ou seja, os produtos que o Brasil vende para outros países. Se a gente notar, essa barrinha azul claro está sempre maior do que a barrinha mais escura, que são os produtos que o Brasil compra de outros países. Isso significa que a nossa balança comercial é positiva, como indica essa linha nesse gráfico aqui também. Sendo assim, podemos dizer que o Brasil tem uma balança comercial positiva em relação a produtos agroalimentares, porque nós vendemos muito mais produtos do que compramos. Último tópico dessa aula, vamos falar um pouquinho dos fatores naturais que favorecem a agricultura aqui no Brasil. Para a gente ter uma produção tão grande, a gente tem que ter alguns fatores naturais que favoreçam o nosso país nessa produtividade. Dentre os fatores naturais, podemos citar o solo, também podemos falar do relevo brasileiro e, claro, do clima do nosso país. Então, nós vamos detalhar cada um desses pontos agora. Solos férteis são aqueles mais produtivos, ou seja, aquele onde é possível fazer uma produção maior. O interessante é que boa parte dos solos brasileiros não são férteis. Porém, como é possível corrigir esse solo através de produtos orgânicos, produtos químicos, adubos, o Brasil tem que fazer isso. Dessa maneira, nosso solo, que não é dos mais férteis do mundo, acaba sendo bom para a agricultura porque nós fazemos correção desse solo. Temos aqui na imagem dois tipos de solos diferentes. Do lado esquerdo, nós temos um solo infértil, que é um solo com poucos nutrientes. Vocês estudam esse tema mais em ciências, né? E do lado direito, nós temos um solo mais fértil, que é um solo com mais nutrientes orgânicos. Como eu disse, boa parte do solo brasileiro ele é infértil. Porém, como é possível você fazer adubação e correção do solo, esse motivo não atrapalha tanto para que o país tenha uma grande produtividade, não. Relevo, as formas de relevo é um outro fator importante que pode influenciar na produtividade de uma região. Geralmente, onde nós tivermos relevos mais planos, vai ter uma agricultura mais facilitada, ou seja, mais fácil você plantar em um relevo onde você não tenha muita declividade. Já nas áreas de relevo mais íngreme, essa prática da agricultura pode ter um pouco mais de dificuldade. Porém, hoje em dia, com toda a tecnologia que existe, as técnicas adequadas, é possível amenizar o problema do relevo. Ou seja, uma área de relevo mais íngreme pode estar boa para a agricultura também, de acordo com o gênero agrícola que se vai cultivar. A agricultura brasileira ela é muito diversificada, dentre outros fatores, devido à boa quantidade de climas, aos diferentes tipos de climas que existem aqui no nosso país. Sabemos aí que prevalece no nosso país o clima tropical. Há alguns produtos que se adaptam mais a climas mais quentes, enquanto outros produtos se adaptam mais a climas mais frios. Podemos falar, por exemplo, aí a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela se adapta muito bem ao clima quente, enquanto a uva, como exemplo, se adapta mais a um clima frio. Ou seja, no Brasil é melhor você colocar cana-de-açúcar na área de clima tropical, enquanto a uva é melhor você colocar na área de clima subtropical. Até alguns anos atrás, esse fator clima ele era imprescindível para a agricultura. Porém, graças à tecnologia que existe hoje, é possível você plantar, por exemplo, a uva em áreas de clima mais quente. Então, esse fator clima, cada vez mais ele consegue ser amenizado na agricultura. Temos aí na imagem um exemplo que é a plantação de uva no Vale do São Francisco, na região Nordeste, que é a região mais seca do Brasil, com os climas mais quentes também, com o manejo adequado do solo, a modificação genética de sementes, que é um tema que nós vamos aprender na próxima aula. O uso de tecnologias, é possível pegar a uva, que se adapta melhor ao clima frio, e plantar ela no Nordeste brasileiro também. Beleza, então terminamos o vídeo.
Esse foi o segundo vídeo sobre espaço rural brasileiro. Falta mais um para a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e principalmente que esteja ajudando vocês a compreender mais o conteúdo, que é o objetivo nosso. Semana que vem, então, a gente termina esse tema falando da mecanização do campo, da estrutura fundiária brasileira, transgênicos e depois partimos para tema novo. Então, valeu, gente, brigadão e seguimos em frente.